Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje a gente está gravando aqui com o professor Dr. Michel. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre sensoriamento remoto e o interessante é que no primeiro bloco você já fez toda uma contextualização da sua trajetória de vida profissional, né? Incluindo exclusivamente essa parte aqui, ó, de sensoriamento remoto, que fez parte da sua trajetória desde a graduação até o seu pós-doutorado no INPE também, né? Exato, Paulo. O sensoriamento remoto, ele, na minha opinião, ele é uma ciência e uma arte. É uma arte de você obter informações sem ter contato direto com o alvo. No meu caso específico, eu trabalho com a superfície terrestre por completo, mas com foco especial, obviamente, em agricultura e em vegetação natural. E quando a gente fala de agricultura, ela é diversa e dinâmica. Então é muito importante que a gente tenha uma forma de extrair informação da heterogeneidade e da dinamicidade desse alvo. E como que a gente consegue fazer isso? Indo em campo, a gente consegue. Só que é muito custoso, oneroso, né? Gasta muito tempo. Às vezes é um tempo que o tomador de decisão, o agricultor, o planejador territorial não tem. E, além de tudo, muitas vezes é subjetivo, porque várias amostragens que se fazem, não só no Brasil, mas em nível internacional, são por entrevista. Você entrevista um produtor e pergunta quanto ele produziu na safra passada, quanto de área ele plantou agora. Você não vasculha o campo todo, todos os talhões de todas as propriedades. Isso é inviável, humanamente impossível. Para a gente ter uma estatística anual, uma estatística dentro da safra, 3 meses, 6 meses, é impossível. Então, o sensoriamento remoto justamente faz esse papel para a gente, esse serviço. Né? Quando a gente fala sensoriamento, você está imaginando o quê? Né? Alguma coisa que está, um sensor detectando algum conteúdo, monitorando alguma coisa. É exatamente isso que acontece. Existem hoje diversos satélites orbitando a Terra, orbitando a superfície terrestre, e todos eles têm sensores embarcados que fazem justamente esse imageamento da superfície. E é remoto por quê? Porque está à distância, não está em contato com aquilo que a gente vê em campo. Ele não está em contato direto, mas ele capta a radiação eletromagnética e consegue, né, extrair informação a partir daí. Mas nem sempre é por satélite. A gente pode ter sensoriamento remoto com drones, com VANTs, né, veículos aéreos não tripulados, até com aviões, a aerofotogrametria é muito forte. São formas de obter informação do alvo sem estar em contato com ele. E a tecnologia avançou de tal forma que a gente tem radares, por exemplo, que fazem essa captação na superfície terrestre e até no nível subaquático, dentro do oceano. Então esse monitoramento sempre chama a atenção, porque o sensoriamento remoto é justamente o que o nome diz, você sensoriar e detectar alguma coisa na superfície sem estar em contato direto com ela. E isso envolve muito também as geotecnologias, né? A gente está num contexto de uns 20 anos para cá, Paulo, eu vou dizer até um pouco mais, uns 25 anos para cá, de uma abertura nessa questão espacial. A corrida espacial que eu estou me referindo não é aquela dos foguetes da União Soviética, dos Estados Unidos, mas a corrida de informações sobre a superfície terrestre. Então, o que acontece muito? Né? A gente tem a questão soberana das nações. Muitos países detêm informação sobre o território do outro e muitas vezes esse outro não tem um programa espacial e acaba refém daquela informação que o outro tem e ele não. Então, o que é importante em termos de nação? Ter a informação sobre o seu território de forma que você seja soberano. Vamos supor que você tem a informação e ela é da NASA. Só para citar um exemplo, de repente eles cortam o acesso e você não tem mais informação sobre o seu território. Pensando nesse sentido, o INPE é precursor aqui no Brasil do Programa Espacial Brasileiro. Então, a gente pode dizer que o sensoriamento remoto no Brasil, hoje se refere ao INPE, se refere a ter informações sobre o nosso território com satélites nacionais, tecnologia nacional, em parceria com outros países, mas também satélites só nacionais. Então, interessante isso, Michel. Inclusive, então o Brasil tem vários satélites que são nossos, a gente não está dependendo de informações de um outro país disponibilizar para a gente. Não, o Brasil hoje é independente na questão espacial, muito em função desse início.
Vamos dizer que o início não foi 25 anos atrás, isso é um contexto de década de 70, 1970, 1980, mas o grande boom foi a partir da virada do milênio, né? Então, o satélite Cibers, né, que é o programa sino-brasileiro, né, em parceria com a China, ele fornece informações do território nacional praticamente a cada 2 a 5 dias, com resolução de 64 metros, resolução espacial. Então, você tem informações do território continuamente. O programa Amazônia, hoje a gente tem um lançamento do Amazônia, né, que já está praticamente enviando informações contínuas também a cada 1, 2 dias sobre o território brasileiro. Apesar de chamar Amazônia, ele não versa somente sobre a Amazônia, é informação do território brasileiro. Então, um programa que não depende mais da informação da NASA, da Agência Espacial Europeia. A gente tem tecnologia nacional para gerar informações sobre o nosso território. Isso é que é importante. Muitas vezes você tem a vasta gama de dados, mas não transforma esse dado em informação. O Programa Espacial Brasileiro está perfeitamente apto a isso, justamente partindo do princípio do sensoriamento remoto. Que sensacional. E dentro dessas ferramentas da geotecnologia também. A geotecnologia é o grande compêndio, né, o aparato tecnológico que envolve o sensoriamento remoto. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma noção do que é a tecnologia, né? Os computadores, né, os celulares, hoje em dia, isso tudo é tecnologia. Quando você fala geotecnologia, o que está sendo acrescentado aí? O geo que vem de terra, né, do grego, do latim, vem terra. Então, quando a gente está falando da terra, é tudo aquilo que circunda, que nos dá informações sobre a Terra, sobre a superfície terrestre. E aí vem os satélites, os sensores, os GPS, todos aqueles produtos que dão informação de aerolevantamento, de voos, o drone, o Vante. Isso tudo é tecnologia a serviço de observação da Terra. Então, essa é a geotecnologia, a tecnologia que nos dá informações sobre a superfície terrestre. Perfeito. E qual que é a importância de tudo isso para a agricultura, para o produtor rural, né, desde o pequeno produtor, do médio, do grande produtor? Qual que é a importância disso, então, de forma prática para eles? Importantíssimo você colocar isso, Paulo, porque durante muito tempo foi uma informação que se concentrava e servia apenas para atender o grande produtor. Então, o grande produtor, o mega pecuarista, o mega produtor de soja, que tem talhões de 70 mil hectares, esse tinha acesso à informação de satélite, porque a gente tinha uma resolução muito grosseira na época, resolução de 250 metros, resolução muitas vezes que não dava para a gente ter uma contextualização do que acontece numa lavoura pequena. Você imagina um pixel onde o valor que ele cobre é 6,25 hectares. É muita coisa. Pode acontecer muita coisa em 6,25 hectares. Então essa informação ficava somente para o grande produtor. Quem tinha mais de 6,25 hectares, quem tinha muita terra. Hoje, que a gente tem uma resolução fina de até 10 metros, você nota que de 250 para 10, e muitas vezes até 5, a gente consegue trazer informação para o pequeno produtor. O cadastro ambiental rural, acredito que todo mundo saiba do que se trata, e ele, apesar de ser autodeclaratório, ele se vale de geotecnologia. Você consegue acessar o mapa, desenhar, né, entre aspas, a sua propriedade rural e ter um panorama de quanto você tem de área. Na questão da geotecnologia, você consegue ter maior precisão sobre isso, reduzir a incerteza, que é aquilo que nós conversávamos anteriormente, que é um grande gargalo do setor agropecuário. Então, onde que isso vem em termos práticos? Trazer informação importante para o produtor. Nessa questão de detalhamento da coisa, né, da lavoura. Se eu tenho detalhamento, eu tenho redução do quê? Da incerteza. Se eu reduzo a incerteza, e essa redução da incerteza ocorre dentro da safra, o que eu vou ter? Melhor planejamento da safra. O produtor vai poder estimar melhor quanto ele vai ter de área. O tomador de decisão e o planejador territorial, por exemplo, a Conab, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vai ter uma informação mais precisa do seu parque produtivo, vai poder negociar melhor em termos de preço para exportação. Aquele agricultor grande, médio e pequeno vai poder contratar o seguro agrícola de forma mais certeira. O seu escoamento, a sua logística já vai ser baseado numa informação mais precisa. Ou seja, ele vai sair do escuro.
É como se fosse um jogo de cartas onde ele tem a informação precisa, ele tem a carta na manga. É isso que está acontecendo hoje na agricultura brasileira, é praticamente uma revolução em termos de informação, porque tudo isso que a gente está falando aqui, de geotecnologia, de satélite, de outras questões, vem para trazer informação e informação precisa que seja útil. Não adianta trazer um monte de informação que ninguém vai usar. E a partir do momento que essa informação é usada dentro da safra, ela é mais útil ainda, porque serve para quem está na ponta, que é o produtor rural, ele ter menos incerteza, por exemplo, sobre uma intempérie climática, uma geada, uma seca, quanto ele vai arrecadar, quanto ele não vai, quanto ele pode contratar de crédito ou não, como vai fazer a logística, como também para o tomador de decisão, para o governo estadual, para a prefeitura, para o governo federal, né, em termos de zonas econômicas. Nós temos, por exemplo, o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma realidade geográfica fortíssima na agricultura e agora também crescendo na pecuária. Então, se eu não tiver informação precisa ali, eu quebro a cadeia produtiva. E aí, enquanto nação, os países são cobrados por isso, no mercado externo, né? Se você estima que vai produzir 60 sacas por hectare e estima 40 e consegue 40, né, você é cobrado por isso. Se você estima que vai produzir 30 e produz 60, você errou muito a sua estimativa. E aí, quando você erra na estimativa, todo o restante da cadeia produtiva está fadado à incerteza, e aí você não é mais o dono da situação, né? Perfeito. E dentro de todo esse contexto aqui, existem os modelos de mapeamento para realizar esse trabalho. O que são esses modelos de mapeamento? Esses modelos, Paulo, eles vêm no sentido de aprimorar aquilo que nós já temos em termos tecnológicos, né? Eu citei, por exemplo, que a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles fazem levantamentos por amostragem, correto? Eles vão a campo, estimam com base em alguns informantes, agentes de campo que estão por aí, e também com o próprio produtor. Eles estimam e determinam quanto vai ser a área. Mas e a espacialização disso? Estimamos 250 mil hectares de soja esse ano. Tá, mas e onde? Onde que está essa informação? Então, o modelo de mapeamento ele vem para responder para a gente o que é que está aonde. Né? O que é que está aonde? Onde está a nossa soja? Onde está o nosso milho? A gente precisa espacializar isso num plano cartesiano, numa informação cartográfica, um mapa, uma classificação de uso e cobertura da terra, porque a gente tem a conotação fractal, a conotação venal de onde é que está a nossa agricultura. A gente tem um grande desafio que é a questão da sustentabilidade, né? Principalmente nessa agenda para os próximos anos, para as próximas décadas, os países vão ter que estar muito antenados nessa situação. Então não há mais espaço para desmatamento, para você colocar uma lavoura agrícola numa área de preservação, numa área natural, numa terra indígena. Então, para você identificar o problema e corrigir todo ele, você precisa identificá-lo. O mapeamento vem para isso. E os modelos avançaram muito. Hoje nós temos tecnologia de primeiro nível, não só nacional, mas internacionalmente, para identificar essas áreas com a maior precisão possível. Os últimos experimentos que a gente fez, com dados do satélite Cibers, né, e do satélite Sentinel-2, que é um satélite de uma missão europeia, da ESA, a gente consegue hoje estimar com 96% de acerto onde estão as principais culturas agrícolas do país. E isso é muito relevante em termos de gerar informação precisa, eliminação da subjetividade e, acima de tudo, redução da incerteza. Então, o mapeamento é para identificar, para colocar, para caracterizar onde é que estão as nossas lavouras ou as nossas florestas, os nossos rios, depende do alvo. Perfeito. E o que nós temos hoje de assim, mais acessível e também de maior novidade de acesso aí para os produtores rurais? Olha, hoje é claro que a gente vê muito nessa questão da informação tecnológica na lavoura, agricultura 4.0, agricultura 5.0, drones,
né, os veículos aéreos não tripulados. Isso está muito em alta, né? A tecnologia de pulverização à distância, com drones, isso é tudo muito legal, muito importante, porque otimiza o manejo, né? Então, o produtor que vai otimizar, vai aplicar um defensivo ou vai fazer uma correção do solo, se ele tiver a informação do espaço, de cima para baixo, ele consegue saber onde que ele vai atuar. Ele consegue otimizar a sua aplicação. O gasto do seu recurso financeiro muitas vezes é escasso, ou muitas vezes você precisa de um crédito, então nada melhor do que ter uma precisão nisso, né? Então, esses modelos matemáticos, os algoritmos, são muito essenciais nessa parte. E aí o aparato tecnológico também, como o drone e tudo aquilo que eu já falei em termos de satélite. Mas o que vem ganhando muito espaço também, Paulo, a questão dos nanosatélites. O Brasil é vanguarda também na questão dos nanosatélites, porque é mais barato você construir um nanosatélite do que você desenvolver toda uma missão espacial. Você consegue, o nanosatélite é para o pessoal que está em casa familiarizar, do tamanho de uma caixa de sapato. Ou seja, a tecnologia embarcada é muito menor do que um grande satélite. Os custos também envolvidos são bem menores. Bem menores, os custos Perfeito. são menores, então em termos de prefeitura, em termos de cooperativas, em termos de estado, em termos de zona específica de desenvolvimento, é viável. A gente tem vários exemplos disso, exemplos em termos de município, em termos de zonas econômicas, produtivas, de nanosatélites específicos. Eu preparo ele para a especificidade que eu tenho. Olha, eu quero mapear a soja, quero mapear o meu parque produtivo. O que um satélite precisa ter? Repetitividade, ele precisa ser contínuo, passar a cada 2 dias, porque a lavoura de soja é dinâmica. Eu preciso desse acompanhamento no tempo. Preciso ter uma resolução condizente com o meu espaço. Se eu tenho pequenas lavouras ou talhões heterogêneos, fragmentados, preciso de uma resolução espacial mais fina, 10 metros, 5 metros, 1 metro, depende do alvo, né? Depende do alvo, é muito diverso, né? A agricultura é muito heterogênea. Mas em muitos casos sai mais barato você fazer isso, se planejar financeiramente para dar um salto tecnológico, do que depender da informação de um satélite meteorológico, que muitas vezes, apesar dele avaliar nuvens, muitas vezes ele é afetado por nuvens, o acúmulo de nuvens bloqueia o sinal da radiação eletromagnética, então em alguns momentos de maior acúmulo de nuvens, por exemplo, época chuvosa, você fica sem essa informação, dependendo do satélite, né? Então, se você está trabalhando com uma coisa que não lhe dá repetitividade temporal e detalhamento espacial, é melhor você desenvolver uma coisa assim. E isso é feito em vários exemplos. Nós temos exemplos no Maranhão, no Mato Piba, no norte de Mato Grosso, na Prefeitura de Belém, na Prefeitura de Florianópolis, nanosatélites lançados em parceria com o INPE, em parceria com o Programa Espacial Brasileiro. E isso é uma inovação muito grande, né? Muito bom, excelente. Olha só que interessante. E você que nos assiste, a gente vai passar agora um breve vídeo mostrando um pouquinho mais sobre esses nanosatélites e a utilização na agricultura aqui no Brasil. O VCUB-1, satélite fabricado no Brasil de monitoramento agrícola, está sendo preparado para entrar em órbita no início do ano que vem, com a missão de rastrear plantações de soja e milho no Maranhão. A tarefa do satélite está sendo coordenada por meio de uma cooperação técnica com a Embrapa. Produzir mais em menos espaço, saber o momento exato do plantio, ter maior controle do manejo agrícola e estimar a produtividade potencial da lavoura de milho e soja e também se tornar referência como produtor de grãos. É exatamente isso que pretende o estado do Maranhão, que já virou uma região de fronteira agrícola. Para se tornar um novo celeiro de produção, o estado do Maranhão vai contar com a ajuda do satélite Visiona Cube, desenvolvido com tecnologia brasileira e com o apoio da Embrapa. O equipamento vai entrar em órbita com a missão de monitorar e rastrear as lavouras. O Visiona Cube tem apenas 12 quilos, faz parte da categoria de satélites artificiais minúsculos, por isso é chamado de nanosatélite. É mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Apesar de pequeno, quando estiver em órbita, de uma distância de 500 metros, por exemplo,
O equipamento conseguirá captar imagens em alta resolução com até 3,5 metros de distância, dando ao produtor todas as informações sobre as culturas, inclusive uma estimativa bem exata de colheita. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao meio da produção, uma visão de cima você consegue socorrer o problema a tempo, antes que seja tarde. O Visiona Cube será colocado em órbita no início de 2023 por um foguete da empresa norte-americana SpaceX. Conforme a gente tem a repetitividade de imagens de satélite, por exemplo, se eu tiver uma imagem a cada dia, que esse seria o ideal, eu consigo acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da cultura agrícola. Então a gente vai acompanhando, chega no pico vegetativo e a gente consegue estimar um potencial de produtividade de uma determinada lavoura. Bom, conforme vocês assistiram nesse vídeo, então, a utilização de nanosatélite, de sensoriamento remoto, é algo que está em prática aí na utilização da agricultura no Brasil. Michel, olha, não vou falar que foi uma entrevista, mas que aula, meu amigo. Parabéns por todo o esclarecimento sobre sensoriamento remoto. A gente percebe que você gosta de falar sobre o assunto, vivencia esse tipo de assunto, né? Tem paixão pelo assunto também, então parabéns aí pela aula. Muito obrigado, Paulo. Sempre que a gente conversa, é uma conversa fluida, isso é importante. E para nós da academia, sempre é importante falar com os interlocutores, né? Aqueles que levam a palavra da ciência à população, à sociedade, que afinal de contas é para eles que a gente trabalha. Toda essa informação agropecuária, em termos de lavoura, em termos de meio ambiente, essa potência agroambiental que o Brasil é, todos aqueles que trabalham nesse ramo, que é o meu caso, estão em prol da sociedade. Então, tudo que a gente está desenvolvendo dentro da Unesp hoje é em prol da sociedade. Você é prova disso, a gente trabalha em parceria, projetos de extensão, né, o próprio reciclóleo, os projetos de extensão voltados à parte da questão da coleta de lixo seletiva. Tudo isso está envolvido de alguma maneira com a questão da sustentabilidade. E o sensoriamento remoto, o geoprocessamento, a linha que eu atuo, é mais um mecanismo para isso, para a gente prover informações que possam subsidiar a tomada de decisão e com isso a gente ter uma sociedade mais justa, mais sustentável, que é aquilo que a gente precisa nesse momento de mudanças climáticas, momento de grande desafio para a humanidade. Então, usar da tecnologia que a gente tem disponível em prol da sociedade é uma coisa que me renova a cada dia e me deixa cada vez mais motivado a poder trabalhar e fazer mais. Então, muito obrigado pela conversa, obrigado a todos da TV Câmara e ao público de casa pela audiência. Muito bom, Michel. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Bom, e você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Sempre gosto de finalizar o nosso programa com um versículo da Bíblia e hoje eu vou trazer aqui para todos nós o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: quem observa o vento não plantará e quem olha para as nuvens não colherá. Bem pertinente, né? Muito pertinente, exatamente na questão de que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Com certeza. O agricultor sabe muito bem disso, né? O desafio do agricultor é diário e aquele que está em casa, que às vezes está com um prato de comida na mão, às vezes não sabe o esforço que é para o agricultor. Então, se a gente puder dar um pouco mais de informação para esse agricultor, para ele poder trabalhar de forma mais precisa, é isso que a gente vai fazer. Excelente. Muito bem. Agradeço mais uma vez a você pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe e proteja você e a sua família. E a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.